Alô, alô, bruxones! No vídeo de hoje vamos falar sobre como estudar oráculos, um conteúdo que já foi pedido aqui, então atendendo a solicitação de vocês, bora falar desse assunto. E se é uma coisa que você gosta, vem comigo. Eu sou Mariana Leal e sejam bem-vindos ao canal Respeita as Bruxas da Quebrada. Existem muitos tipos de oráculos, como já conversamos aqui no nosso canal, no vídeo que a gente fala da diferença entre oráculo e tarô. Se você ainda não viu esse vídeo, pode ser que você ainda não esteja inscrito no canal, então já aproveita, se inscreve e ative o sininho para receber as notificações, e o link está bem aqui. E você pode conferir esse vídeo depois, tá bom? Mas como que a gente faz para estudar oráculo, Mariana? Vamos lá então ao tema. Primeiro, como escolhe? Dou uma sugestão. Procurem saber qual é o tema do oráculo. Geralmente eles trazem um grande tema. Seja espiritualidade, sagrado feminino, sagrado masculino, mensagens, palavras. Gostou da figura, gostou da temática, da ilustração, já é uma pista. Tenham afinidade com o material. Como assim afinidade? Procurem saber do que se trata. Então, por exemplo, se eu não me interesso nem um pouco por o tema cura, por que eu vou ter um oráculo de cura? Se eu não me interesso nem um pouco sobre o sagrado feminino ou o sagrado masculino, por que eu vou ter um oráculo que fala disso? Mas eu me interesso muito por xamanismo. Opa, já é um tema aí que você pode ter afinidade, tá certo? Como que a gente sabe disso? Pesquisando. Pesquisem sobre os oráculos que vocês ouçam. Eu ouvi dizer que tal oráculo é legal, Dê uma pesquisada no Google, no Pinterest, existem os recursos de navegação que vocês podem colocar ali, ver mais ou menos como que são as cartas, do que fala, um resuminho, tá certo? E assim, diferente do tarô, o oráculo ele varia muito. Tanto no número de cartas, caso o oráculo seja de cartas, quanto na forma, porque nem todos os oráculos são cartas, como eu já disse para vocês no vídeo que a gente conversou sobre isso. Mas para estudar, o formato é mais ou menos o mesmo que o formato que a gente estuda o tarô, que também já é um vídeo que tem aqui no nosso canal, e eu vou deixar o link bem aqui para vocês darem uma conferidinha depois. Mas Primeiro você escolhe, vê se tem afinidade, gostou, pá, colou, então vamos ao estudo. Primeiro de tudo, separe um caderno para registro. Assim como no estudo de qualquer coisa, é muito importante a gente anotar as nossas impressões, as nossas pesquisas, os nossos insights, o que a gente sentiu na comunicação com aquela carta, com aquele recurso oracular. Isso é muito importante, tá? Vocês podem utilizar o método de tirar uma carta por semana, que é bem legal, é bem eficiente. Você vai se familiarizando com o material. Vocês podem aproveitar nessa semana que escolheu determinada carta, faz uma meditação com o tema que a carta trouxe, ou com o atributo que a carta trouxe. Use nos seus rituais da lua cheia, da lua nova, nos seus festivais da roda do ano, cartas que tenham ali a mesma energia com que você está trabalhando. Tire para você, tire para as outras pessoas, crie esse hábito, porque muitas vezes a gente tem vergonha de errar. Eu vou falar bobeira, eu não vou conseguir. Se você não tentar, você nunca vai descobrir. Isso é muito importante. E até para conhecer um pouco de como funciona essa coisa de tiragem oracular, até convido vocês a visitarem lá o perfil do Instagram e do Facebook também. Toda semana tem uma cartinha. E nos stories do Insta, eu coloco sempre uma cartinha para quem participa lá das enquetes. É uma maneira muito legal da gente conhecer o material, ver do que ele está falando, e o momento também, se você está com dúvida, estou ali para responder também. Tá certo? Mas, na minha singela opinião, nada melhor do que exemplificar. Então eu trouxe aqui 4 oráculos para vocês, com temas bem diferentes uns dos outros, mas que podem servir de norte para vocês estudarem. Trouxe para vocês o oráculo da Grande Mãe, que foi um oráculo pedido para a gente trazer aqui no canal. Trouxe o oráculo As Cartas do Caminho Sagrado,
da Jamie Sams, o oráculo da Grande Mãe do Claudinei Prieto, tá bom? Trouxe o oráculo Jornada de Cura da Claire Barbiero Vargas e trouxe o oráculo das árvores da Clarice Borian. Cada um deles tem um tema, tá? E também tem um jeito diferente, uma linguagem diferente, vamos dizer assim. O oráculo da Jornada de Cura, ele traz mensagens escritas na carta, tá bom? E isso facilita bastante. Quando você pega um oráculo assim, e ele não tem tantas cartas, você pode ler uma mensagem por dia, ou uma mensagem por semana também, não tem problema, alinhado com o quê? Com o propósito da cura. Este é o tema deste oráculo. O oráculo das árvores, né? Diferente do oráculo da Jornada de Cura, ele traz palavras-chave e a energia de árvores brasileiras. Então temos dois temas aqui, tanto a questão da natureza, da medicina das árvores, quanto a questão da palavra. Então nós aliamos aí dois conhecimentos, olha que importante. Eu acho bem legal porque tem muitas árvores aqui que eu nem conhecia. Então eu também estou aproveitando para estudar a nossa diversidade brasileira, né, das árvores. Temos o oráculo da Grande Mãe, que é um oráculo que traz deusas. Esse oráculo, ele já é um oráculo maior. Vocês veem aqui pela quantidade de cartas. Então, não é um oráculo que você vai pegar e estudar ele numa semana. Por quê? Primeiro, porque cada deusa tem a complexidade do seu mito, dos seus atributos. É um oráculo bem legal para a gente tirar uma carta por mês, por exemplo. Porque aí dá tempo da gente avaliar qual foi a influência daquela deusa naquela semana, para eu aprofundar o estudo do mito, para eu entender quais são os atributos daquela deusa, como que ela vai operar na minha vida. Por isso é importante também registrar, tá bom? E o outro oráculo que eu trouxe aqui foram as cartas do Caminho Sagrado da Jamie Sams. É um oráculo bem complexo também, muito profundo. Esse oráculo, ele traz muitos conceitos do xamanismo. Então, se é um tema, né, aí o tema do oráculo, que vocês têm afinidade, é um material que é primoroso, porque ele traz elementos do xamanismo, aquelas palavras que eles usam nas vivências, e se é um assunto que vocês desejam aprofundar, é um ótimo começo. Tanto o oráculo da Grande Mãe, quanto as cartas do Caminho Sagrado, eles têm livros guia, livros grandes mesmo. Então isso aqui já é uma pista de como vai ser mais profundo o estudo desse oráculo, tá bom? Mas como que a gente faz para tirar? Vamos exemplificar assim, tá? Uma vez que eu sei que cada oráculo tem um tema, fica mais fácil, porque eu também tenho que ter uma intencionalidade quando eu trabalho com os oráculos. O tarô, você pega um jogo ali e joga ele todo de uma vez, sai de tudo ali. Agora, por exemplo, se eu pegar o oráculo da Jornada de Cura e não estiver pensando no propósito da cura, muito provavelmente a mensagem não vai fazer sentido para mim, né? E a cura, ela é um conceito amplo. A gente pode pensar em cura financeira, cura afetiva, cura emocional, cura das relações, enfim. Então a gente pode ter esse grande tema aqui. Para eu fazer uma tiragem oracular mais ou menos no esquema do tarô, eu sugiro para vocês que escolham um desses oráculos que trazem cartas com mais elementos, como por exemplo o oráculo da Grande Mãe. Como foi um oráculo pedido, eu vou utilizar ele como exemplo, tá bom? A tiragem oracular, ela pode ser feita de uma carta, você vai, embaralha e tira uma carta. Ou pode ser feita no esquema das 3 cartas, que é uma tiragem super simples, que eu já ensinei para vocês. Mas antes de tirar, a gente tem que pensar numa pergunta. Então a pergunta aqui, vamos pensar, começamos aí um ano novo bruxo, né, com comemoração de Samhain e tudo mais. Você perdeu a comemoração de Samhain? Já olha aqui, você vai saber do que eu tô falando. Começamos aí um ano novo bruxo, vamos ver o que esse novo girar da roda do ano nos reserva? Tenho medo, mas vamos com medo mesmo. A gente embaralha, coloca o propósito da nossa pergunta. Eu gosto de cortar, mas não é necessário. E vamos tirar aqui 3 cartas, tudo bem?
Tudo depende de como a gente estabelece o propósito. Eu utilizo situação, desafio, carta conselho. Poderia ser presente, passado, futuro? Sim. Quem determina isso são vocês. Isso é uma tiragem simples. Então a gente tem situação, desafio, carta conselho. A situação saiu Kuan-Yin, muito bom. Desafio, Durga. E carta conselho, Perséfone. 3 deusas assim, paulada. Então o que a gente pode pensar? O que isso quer dizer? A carta da situação, a carta Kuan-Yin, ela vai trazer o quê? Os atributos da deusa Kuan-Yin. Quais são? Se você não sabe, vai aqui no livro, não tem problema nenhum em fazer cola. Mas aqui, por exemplo, são 3 deusas que eu tenho familiaridade, então eu posso fazer a interpretação a partir do que eu já sei. A deusa Kuan-Yin fala para nós de compaixão, de misericórdia, de perdão, de conexão com a amorosidade. Então vamos pensar que o momento agora, e a gente pode até fazer conexões, e aí que tá o pulo do gato, né? Fazer a gente usar a nossa intuição na interpretação. Então o momento pede o quê? A amorosidade de Kuan-Yin. Pede que a gente se alinhe com o nosso centro cardíaco, que é onde Kuan-Yin opera, e tentar enxergar situações com mais generosidade, buscar ações que ajudem outras pessoas. Vamos pensar na complexidade do momento em que estamos vivendo, no qual a generosidade, os atos altruístas são extremamente necessários. Então pensar em direcionar a nossa energia com a força de Kuan-Yin para essa situação de olhar com generosidade, com amorosidade, com compaixão, é muito bom. Inclusive isso vale para nós. Se eu for isso para uma tiragem externa, uma tiragem interna, de me olhar com generosidade, me olhar com amorosidade, aquietar o coração, todos os conselhos que convergem com os atributos de Kuan-Yin. O desafio, que é a carta da Durga. A deusa Durga, ela é uma deusa hindu que traz aspectos para nós de poder, de combatividade. Durga é a deusa que chama a outra deusa Kali. Então Durga está muito envolvida com movimentação de energia, com poder pessoal, com a capacidade que a gente tem de afastar os nossos medos. E olha só que coisa interessante, Durga sai aonde? Na carta desafio. Então pense que o desafio dessa temporada vai ser o quê? A gente encontrar forças para batalha, encontrar forças para confrontar os nossos medos, encontrar forças para pegar a energia de Durga e ir à frente com os nossos desafios pessoais. Isso é muito significativo, tanto no âmbito pessoal, né, que nesse contexto de isolamento e abre e fecha comércio, todos devem estar aí um pouco abalados, inseguros, quanto no aspecto social. Se a gente pensar a sociedade como um todo, todos meio apáticos, assim, esperando, né, alguma coisa acontecer. E se a gente não pega a lança de Durga, vamos dizer assim, e enfrenta os medos, a gente não tem como vencê-los. Esse é o desafio. E assim, se a gente está no momento de paralisia, quem é a deusa que nós podemos chamar? A força de Durga. Olha só que bacana. E aí a carta conselho vem quem? A deusa Perséfone. A deusa Perséfone é uma deusa que fala muito para nós do ciclo do poder feminino que se encontra no submundo. No mito, Perséfone ela faz a sua jornada pro submundo e lá ela encontra o seu poder e retorna como rainha dos mortos. Perséfone está intimamente ligada com os nossos processos de vida, morte, renascimento, vida, com os nossos processos de encontrar e se conectar com a nossa intuição, com a nossa bruxa interior, vamos dizer assim, ou bruxo, tá? Isso não é uma coisa que é só para as mulheres, isso vale para os homens também que estejam assistindo. Qual é o movimento de Perséfone? Ir para o submundo, encontrar o seu poder pessoal e voltar soberano da sua vida. Essa é a carta conselho. Olha só como conversa com as outras duas cartas. A gente tem a situação da compassividade, a situação da combatividade, que vem no desafio. Mas para a gente conseguir aliar esses dois aspectos, a gente precisa enfrentar o nosso submundo pessoal,
confrontar as nossas sombras, encontrar o poder de Perséfone lá no nosso submundo, para que a gente volte soberanos e soberanas das nossas vidas. Isso é uma tiragem muito significativa. E aí, como que eu posso fazer isso aliado com a força dos outros oráculos? Se eu percebi que para mim é um desafio encontrar essa face de Kuan Yin, eu posso, e isso é uma coisa que eu acho incrível quando a gente utiliza os oráculos, a gente pode fazer uma dancinha aqui. Então vamos pensar aqui, no meu entendimento isso aqui é uma jornada de cura, tá? Então vamos ver qual é a mensagem do oráculo da jornada de cura para essa situação. Olha só que legal, saiu aqui a carta da esperança. Hoje eu escolho sintonizar esperança. Há um caminho deste lugar onde eu estou até onde quero chegar. Eu percorro com entrega e esperança. Isso conversa tanto com esses atributos da Kuan Yin, quanto com essa coisa da gente ter o impulso de caminhar, vindo com a deusa Durga, quanto com a chama da esperança que a gente pode encontrar em Perséfone se a gente se permitir fazer a nossa jornada pessoal. Se eu quiser aqui complementar essa tiragem, por exemplo, com uma palavra-chave para movimentar esse processo, eu vou aqui nas cartas do oráculo das árvores e vou tirar aqui uma palavra-chave. Vamos lá. Uau! Saiu a carta da coragem. Olha só, esperança sem coragem é difícil, né? E olha como essa carta também complementa esse jogo, pensando aqui que o desafio maior aqui é a Durga, a coragem acaba se tornando também um par avançado nessa tiragem, na minha interpretação. Faz sentido para vocês isso que eu tô falando? Já vai colocando aí, para ver se eu não tô brisando muito, porque oráculo a gente dá umas brisadas. Mas essa é uma forma de vocês usarem todos os elementos possíveis dos oráculos para que a jogada de vocês fique cada vez mais rica. Posso ir anotando? Claro! Uma coisa que é muito legal, que vocês podem fazer e usar como mapeamento, inclusive, do aprendizado, é a tiragem que você fez, por exemplo, na lua cheia. Ah, deu isso aqui. Então vamos pensar que a lua cheia é uma energia de expansão. Então tudo isso aqui vai estar muito latente, muito forte. Se eu tirei isso na lua nova, que é aquela temporada da nossa avaliação, isso tudo aqui vai estar meio que escondidinho, vai estar meio que para acontecer. Se eu tiro isso da lua minguante, que é o processo do banimento, né? Essas energias, elas não vão estar fortes, elas não vão estar ativas. Se você precisa delas, você vai precisar buscar. Na lua crescente, essas energias vão estar vindo. Tudo isso vai estar no começo do processo. É legal fazer esse mapeamento para vocês terem dimensão de qual é o melhor período, inclusive, que vocês sentem que é melhor oracular para vocês. Eu gosto de oracular na lua nova, mas a qualquer tempo eu posso tirar oráculos. Não tem assim o fiscal que vai vir aqui e dizer assim, assim não pode, assim não pode, assim não pode. Pode, porque esse formato de estudo, quem vai criar? São vocês, tá certo? E aí, só pra mostrar pra vocês, né, pra não ficar sem tirar, as cartas do caminho sagrado, eu particularmente entendo muito esse oráculo como um oráculo para jogadas que envolvem a espiritualidade. Por esses atributos do xamanismo que para mim, no meu coração, ressoam muito com a questão da espiritualidade, eu acho que para mim faz sentido tirar sim. Então a gente fez uma tiragem aqui das cartas nesse panorama geral. Então vamos pensar também o que a gente pode esperar da espiritualidade para essa temporada pós-Samhain, né? Ano novo bruxesco. Vamos fazer com o mesmo jeito, tá? Embaralhando, a gente corta, tira 3 cartinhas. Situação, desafio, carta conselho. Muito bom. Então aqui a gente tem 3 cartas que, nossa, parece marmelada. A gente tem aqui a carta da situação, a carta do escudo leste, que é a carta da iluminação e do esclarecimento. A carta do desafio, a carta da dimensão dos sonhos, que é a carta da visão ilimitada. E a carta conselho, que é o cocopele, que é a carta da fertilidade.
A carta do escudo leste, ela vai trazer o quê? Os atributos do leste, a sabedoria, o conhecimento, a inspiração, o esclarecimento, muito ligado também ao animal de poder águia, que é aquele que tem a visão superior, a visão panorâmica. Então pensem que esse é um momento de esclarecimentos, é um momento propício para a gente expandir os nossos horizontes, conhecer novas coisas, pensar em novos caminhos, que é o escudo do leste. É esclarecer pontos, trazer à luz o que está escondido. Olha que legal. Até porque o leste está ligado ao que? Ao nascer do sol. O nascer do sol faz o que? Ele ilumina todas as coisas, certo? Tudo isso vai estar onde? Lá no seu caderninho de anotações. O desafio, que é o quê? A carta da dimensão dos sonhos. A carta da dimensão dos sonhos fala da o quê? Da visão ilimitada. A dimensão dos sonhos é a nossa dimensão onírica, é a dimensão do plano astral, é a dimensão dos deuses, dos feitiços, dos elementais, vamos dizer assim. O desafio vai ser o quê? A gente conseguir fazer com que essa iluminação nos leve para esse plano dos sonhos, para conhecer a sabedoria maior, a força criadora, a energia cósmica universal. E aí a gente vai para a terceira carta, que é a carta Cocopelli, que fala de fertilidade. O Cocopelli é um mito andino que fala de um flautista, né? A fertilidade aqui aparece o quê? No sentido de criação, de conexão com a nossa música interior, para que a gente consiga dar à luz as nossas ideias, ao nosso poder e encontrar o nosso caminho através da nossa canção de poder, vamos dizer assim. Então, isso faz muito sentido e ressoa se a gente olhar o jogo inteiro, vendo a situação de encontrá-lo, a iluminação, o desafio de acessar a dimensão dos sonhos, de acessar esse plano espiritual, esse plano onírico, porque eu conselho, como a gente vai fazer isso? Encontrando o nosso poder interior, encontrando os nossos mecanismos criativos que garantem a fertilidade das nossas ideias. E isso, numa perspectiva espiritual, é o que? Encontrar novos caminhos, encontrar situações nas quais a gente se sinta confortável, nas quais a gente se sinta gerador e criador de vida, certo? Enfim, o assunto pode rolar aqui por mais 1 hora, mas eu gostaria muito que vocês me sinalizassem aí nos comentários se vocês já conheciam esses oráculos, se já conheciam essas dicas e se tem mais algum oráculo que vocês desejam conhecer. Lembrando, né, gente, que tem aqueles oráculos que não são as cartas, o Oan, as runas, os búzios. Eu particularmente não tenho familiaridade, não os conheço com profundidade, não posso falar sobre eles, mas se vocês quiserem conhecer, posso trazer pessoas aqui pra gente fazer uma entrevista bem legal e aí vocês podem tirar todas as suas dúvidas, tá certo? Vou me despedindo por aqui, deixo um beijo enorme a todos e abençoados sejam.